Quem é você? À primeira vista, essa pergunta nos parece simples, mas talvez uma das mais intrigantes. Definir a si mesmo requer habilidades intrapessoais e uma boa percepção do mundo que nos cerca. É sempre mais fácil discursar sobre o outro do que sobre si mesmo. Geralmente respondemos quem somos, citando nome e sobrenome que consta no nosso registro civil, ou nos referimos à nossa linhagem familiar, ou mesmo informamos outras particularidades, como profissão, hobbies e habilidades. Mas o que de fato define quem somos? Quais são os riscos quando alguém não possui clareza com relação à sua identidade? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Discipulado na Vida. Estamos compartilhando os estudos da Bíblia do Discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil. Em especial, o curso Restauração, módulo Batalha Espiritual Conhecendo o Inimigo. Estamos no estudo 5.4.7, que se refere à sexta estratégia de Satanás, duvidar da identidade de filhos de Deus. Eu ouvia frequentemente durante a minha infância que havia sido adotado. Apesar de ser apenas uma brincadeira de um dos meus irmãos, de tanto ouvir essa mentira, passei a acreditar nela o suficiente para duvidar da minha identidade enquanto membro daquela família. A dúvida somente se dissipou quando recebi as afirmações necessárias por parte dos meus pais. Certamente não há demérito na adoção, pelo contrário, é uma condição muito honrosa. O que eu quero é apenas destacar que a dúvida quanto à filiação pode gerar resultados desastrosos. O senso de pertencimento a uma família ou grupo é essencial para a formação de um indivíduo. Uma relação disfuncional com os pais terrenos e a falta de amor fundamental nos primeiros anos de vida podem influenciar a nossa compreensão de quem Deus é. Entretanto, nada vai impactar mais a identidade de uma pessoa que sua convicção da paternidade divina ou a falta dela. Pois, acima de tudo, é a nossa identidade de filhos de Deus que nos habilita a enfrentar as grandes batalhas da vida. Por isso, sabedor disso, Satanás empenha-se em questionar a identidade dos filhos de Deus. Foi assim com Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás com eles desferindo acusações. Deus é acusado de não ser bom o suficiente para merecer a adoração sem que para isso precise oferecer algum favor aos homens. Ao mesmo tempo, Jó é acusado de adorar a Deus por interesse. Para o acusador, o que move Jó na sua devoção é a ambição por crescimento e prosperidade. Mas Deus sabe a verdade sobre a identidade de Jó. O autor do livro sagrado introduz sua narrativa relatando a prosperidade de Jó. Mas é interessante notar que Deus evidencia os atributos morais e espirituais de Jó em detrimento aos bens materiais que ele possuía. Deus afirma que ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. A identidade de Jó não estava baseada em suas posses e nem mesmo dependia das circunstâncias. Foi assim também com Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, logo após ser batizado, o mestre foi conduzido ao deserto para ser tentado. As investidas de Satanás basearam-se nessa estratégia de lançar dúvidas quanto ao fato de Jesus ser o Filho de Deus. Por 2 vezes, o tentador o desafia a utilizar ilegitimamente o seu poder e assim provar que era Filho de Deus. Jesus não cede à tentação. Ele não precisava provar nada a ninguém. Jesus estava seguro da sua identidade de Filho de Deus, pois em seu batismo, o Pai afirma publicamente dizendo que ele é seu Filho amado em quem se agrada. Ao analisar a estratégia de Satanás
e os posicionamentos dos filhos de Deus, eu concluo que Satanás utiliza da dúvida como estratégia para tentar minar as convicções dos filhos de Deus. Infelizmente, quem não possui autoimagem e autoconceito verdadeiros não experimenta a autoaceitação e, por isso, estará susceptível à tentação de provar o seu valor aos outros. A afirmação que recebemos de Deus é a sustentação para a nossa identidade e está baseada no seu amor incondicional e não nos méritos humanos. Deus sonda o nosso coração e não nosso relatório de trabalho, de atividades ou mesmo nossa conta bancária. Quem somos em Deus vem antes do que fazemos ou possuímos. As perdas, a escassez ou as circunstâncias hostis não significam que fomos deserdados pelo Pai, mas temos nelas um campo de batalha, uma oportunidade para declarar nossa convicção da paternidade divina. A voz de Deus Pai, expressando a verdade a nosso respeito, deve sobressair a quaisquer outras vozes. Este estudo me levou a refletir nas investidas do inimigo contra os filhos de Deus. Essas batalhas nos preparam para níveis mais elevados de relacionamento e serviço a Deus. Quem não possui clareza a respeito da sua identidade de filho de Deus, não poderá multiplicar discípulos saudáveis de Cristo. Entretanto, o desafio não é apenas a aquisição cognitiva do conceito de paternidade divina, mas experimentarmos a união profunda com Cristo, por meio do qual recebemos o espírito da adoção de filhos e clamamos, Abba, Pai. De forma prática e mensurável, eu me proponho a anotar o que tenho ouvido de Deus a meu respeito e basear-me nessas verdades para solidificar minha identidade de filho. Me proponho também a confrontar as outras vozes que sejam do meu coração, das pessoas e até mesmo de Satanás com aquilo que Deus diz a meu respeito. E também quero compartilhar com meu grupo de discipulado possíveis batalhas que esteja enfrentando nessa área para receber encorajamento e apoio em oração. Que nos mantenhamos firmes na identidade de filhos amados de Deus.